Salve, galera do Verdão, rapaziada. Palmeiras conseguiu um milagre. Ganhou 3-2 e conseguiu a classificação. E agora o Palmeiras é o franco favorito a ser campeão. Pô, fale quem quiser, reclame quem quiser, mas agora o Palmeiras está vivo. Deixar a cobra viva, agora segura. O Palmeiras vai buscar esse título. Chega representando com like, rapaziada. Fortalece aí e se inscreve no canal. E vamos ver a imprensa que deu o Palmeiras como morto. Vamos ver o que eles vão falar. A elite do Campeonato Paulista tinha acabado de voltar, né? Chegar depois de tanto tempo, o Galo Clube permanece. E a gente começa aí falando do Palmeiras, a vitória por 3-2. Professor Celso Zelt, as duas últimas rodadas foram emocionantes para o torcedor do Palmeiras. O Paulistão não vale nada e tal, etc. Mas ficar fora na primeira fase ia ser complicado. Cornetas iam tocar, prof. É isso aí, William. Boa noite a você, aos companheiros, todo mundo que nos assiste. O Palmeiras escapou daquela pergunta que a gente ia fazer, né? É vexame cair fora de um campeonato que é feito para você se classificar? Não só você, Palmeiras, mas é feito para que os 4 cheguem, né? Sim. No Rio já não deu para os 4 chegarem. Daqui a pouco a gente fala disso, tem o Botafogo fora. E em São Paulo, toda vez que um fica fora, vexame talvez varie um pouco, dependendo do caso e da maneira, mas decepcionante sempre é. Né? O Palmeiras hoje, a vida é assim, às vezes você faz muito esforço e não consegue o seu objetivo. Às vezes você não mereceria tanto e acaba alcançando. No jogo de hoje, o Palmeiras fez principalmente um primeiro tempo muito ruim. O Mirassol foi bem melhor. No segundo tempo, pelo menos não faltou aquilo que a torcida sempre, nos momentos mais difíceis, fica cobrando. Raça, vontade. Não faltou ao Palmeiras. Não, nem no jogo do meio de semana. Entraram os garotos. O Palmeiras não pode contar só com isso na vida. Né? E quando eu falo da vida, eu estou aí transcendendo a questão do Campeonato Paulista. Classificado como está, ou desclassificado como ameaçou estar, o Palmeiras precisa de reforços em número e em qualidade. Agora, uma vez classificado, um campeonato como esse, em que ninguém se destaca, o Palmeiras passa a ser de novo um dos favoritos ao título. Se não, o mais favorito do ponto de vista do trabalho acumulado. É um Santos se procurando com o Neymar, é um Corinthians dividido com outras questões e com uma defesa que não está à altura do seu ataque. É um São Paulo Futebol Clube também se procurando. Então o Palmeiras, se não é melhor, também pior do que ninguém, ele não é. Está classificado, está vivo e para o torcedor do Palmeiras é isso que interessa. Levantou um ponto importante aqui o professor, o Vitor Birner. É um Palmeiras que a gente olha e ele vai chegar como aí na próxima fase, porque o futebol apresentado até então passível de muitas críticas, né? Em vários momentos aí dessa primeira fase. Aí você olha e vê o Palmeiras e fala, bom, é o famoso agora deixou chegar, segura? É por aí, Berner. Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite para você, Celso Zelt, Pedro, Elton. Boa noite aos fãs das fãs do esporte. Assim, se for olhar a primeira fase, começa um outro campeonato agora, né? E são jogos com outro caráter, porque são jogos eliminatórios. Baseado na primeira fase, o principal favorito ao título é o Corinthians. Né? O professor Celso Zelt deu uma segurada ali, quando foi falar do Alvinegro e tal, deu Apesar disso, começou assanhadinho você, gostei. Não, é verdade, né? Porque o Corinthians tem 27 pontos, tem a melhor campanha. Né? E ninguém vai passar isso aí desde o ano passado, perdeu um jogo. Uma partida. 2, né? Teve o Racing. Aí teve o Racing, verdade. Não, depois da arrancada. Sequência? Depois da arrancada. Aí foi só uma. Só perdeu um clássico pro São Paulo, quando jogou um tempo do clássico pior que o São Paulo. Porque primeiro tempo foi equilibrado do jogo. Sim. O trabalho está bem estabelecido, com uma ideia de jogo que os atletas entendem. Os principais jogadores estão em forma, ou crescendo fisicamente. Memphis, Garro. Por que o Palmeiras é mais favorito que o Corinthians? Então, eu entendo quando o professor usa o argumento, obviamente meio racional e desumano, quando ele pega e fala que, olhando o acúmulo do trabalho do longo prazo,
Foi lá e achou um jeito de justificar a afirmação de que o Palmeiras é o principal Corinthians favorito. É um time desequilibrado em relação à defesa e ataque. Isso você está omitindo. Peraí. Eu concordo. Nós falamos aqui com todos os linhas. Eu não gosto do jeito. Eles estão empurrando o favoritismo. É isso? Um tá jogando pro outro. Eu não quero. Pro Verdão do Birne. Eu estou empurrando pro Verdão do Birne. Eu não gosto de times que jogam em 4-3-1-2. Eu não gosto dessa ideia de jogo, porque fica espaço pelo lado e tal. Mas o Corinthians funciona. Tem um desequilíbrio pelos lados? Tem. Agora eu te faço rebato com uma pergunta. O Palmeiras está equilibrado? Esse Palmeiras, nesse momento, não. Mas mesmo desequilibrado, sobreviveu depois de ver o preto do olho de Deus. Isso é muito importante num campeonato como esse. O Palmeiras chega e chega forte. Com todos os problemas que eu falei, acabei de falar, classificado ou não, ele tem problemas para resolver para a temporada. É o Palmeiras do Abel, agora, é o Palmeiras do Estevão, é o Palmeiras do Veiga, é o Palmeiras forte, tudo bem, perfeito. Ele pode não sobrar tanto quanto sobrou em relação aos seus rivais em casa, mas ele também não é pior que ninguém. Então, eu pensei no Clássico agora também. O Palmeiras jogou melhor que o Corinthians no Clássico. Sei. Foi. Teve um pênalti no final, inclusive. Eu acho, na verdade, que... São Paulo jogou melhor que o Corinthians e ninguém sentou aqui para dizer que São Paulo, por exemplo, é o favorito. Acho que são réguas muito distintas, assim, pegar Concordo só pelo com Clássico. você. Eu acho que começa um outro campeonato. Acho que os grandes têm mais chances, mas os pequenos que vão enfrentar os grandes são equipes difíceis. O Novo Horizontino tirou ponto de equipe grande, não tirou ponto do Corinthians porque teve azar no jogo. O São Bernardo ficou na frente do Palmeiras, no grupo do Palmeiras. São a segunda e terceira melhores campanhas, né? Se alguém ouvir a Ponte Preta vai chorar muito, né? Porque 4 times classificados têm campanhas piores que da Ponte Preta. Isso tinha acontecido com o São Bernardo no ano passado. Isso. O São Bernardo também ficou de fora. Então eu não consigo ver um favorito. Eu vejo o Corinthians jogando o futebol mais consistente da primeira fase do estadual. Como esse time vai reagir no mata-mata? Se o Palmeiras vai crescer e jogar mais, eu não duvido. Se o São Paulo vai se achar, um pouco mais difícil, mas também não é impossível. Se o Santos com o Neymar, né, pega embalo e tal. Eu acho que um grande vai ser campeão, mas eu acho que a diferença para os pequenos está um pouco menor esse ano por causa do estágio de preparação. Eu nem descarto que uma equipe pequena chegue à decisão ou, quem sabe, até brigue pelo título, não é minha aposta, mas eu não descarto. Os jogadores à disposição em campo hoje, eu achei que eu queria ver um pouquinho mais do Palmeiras e eu não vi. As bolas que você pensa que o Estevão vai ter alguém para se aproximar e se associar, a jogada não existe. Sabe, a criatividade, ela não existe. Sabe, o comprometimento com o jogo, que eu acho que é o mínimo que você pode entregar, ele também não existiu tanto assim no primeiro tempo, no início do segundo ali com gol. Mas acho que agora o papo vai mudar um pouquinho para Palmeiras, vai mudar um pouco para São Paulo também, que eu acho que em algum momento vai ser muito questionado. Acho que o papo vai mudar um pouco também no Rio. E acho que é isso que dá para tirar dessa primeira análise de Palmeiras hoje. Porque, Elton, se a gente pensar nos grandes desafios que o Palmeiras teve, os clássicos dessa primeira fase, em nenhum o Palmeiras foi inferior mesmo. O Palmeiras foi superior ao Corinthians, teve pênalti, acabou desperdiçando, foi superior ao Santos. E, se não foi superior, também não foi inferior ao São Paulo. Foi melhor que o São Paulo. Né? Foi melhor que o São Paulo. Então, assim, é esse tipo de confronto que o Palmeiras vai ter a partir da próxima fase. Claro, tem o primeiro confronto é contra o São Bernardo, que é fora de casa, inclusive, não sabe se vai passar ou não, qual a resistência que o São Bernardo vai oferecer ao Palmeiras. Mas é esse tipo de jogo onde o Palmeiras correspondeu que ele vai ter pela frente agora, Elton. Tudo bem? É isso. Boa noite para você, William. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. Estava olhando aqui a classificação geral. O Birner falou da classificação da Ponte Preta, né, 4º lugar. O Palmeiras poderia ter sido eliminado com esse 4º lugar. Né? E o Mirassol, o adversário do Palmeiras, classificou em 9º. Sim. Então, acaba, de fato, sendo um campeonato que tem essa disparidade, tem essa incongruência. E olhando para a tabela, a gente partindo para os números do Palmeiras, se você pegar qualquer um desses jogos que você citou, lá de números, posse de bola, finalizações, passes certos, chances criadas, aproveitamento em bola parada defensiva, ofensiva, o Palmeiras vai ganhar em quase todos os quesitos, porque é um time que tem identidade. Eu acho que o que sustenta o Palmeiras nesse trecho da temporada é a identidade que adquiriu com o trabalho desde 2020. Isso a gente não pode deixar de levar em consideração, porque mesmo com tantos desfalques, até o jogador que chega e que entra, né, foi o caso do Maurício, né, já na segunda metade da temporada passada. Sim. É o caso do Facundo Torres, nessa temporada também. Você tem um time onde o jogador chega
e não tem tanta dificuldade para render minimamente o que ele tem de potencial para o time coletivamente funcionar. Então, por isso foi equilibrado nos clássicos, por isso conseguiu uma pontuação razoável para esse início de temporada, mesmo com tantas mudanças, perdas de jogadores, né, chegadas de outros que nem estrearam ainda, é o caso do Paulinho. Um time desconfigurado no sentido de identidade. O Palmeiras, em alguns jogos, emulou o que a gente viu nas últimas temporadas. Lançamento do Gustavo Gomes para casquinha do Flaco Lopes e um ponta entrando para finalizar. Bola no Estevão para ele tentar abrir campo, para fazer um cruzamento para a área e alguém que vem de trás aproveitar. Rafael Veiga cobrando falta na cabeça de Gustavo Gomes, cobrando escanteio para um zagueiro atacar a bola e a melhor bola parada da América do Sul durante algum tempo funcionar. Então o Palmeiras tem elementos que não se perderam. E isso é que ajuda o time a estar nesse momento entre os favoritos, e eu considero um dos favoritos, o título paulista, né, a conquistar o tetracampeonato paulista. Mas aí é aquela coisa, isso se sustenta até quando? Né? A gente viu o Corinthians melhorar, a gente vê o São Paulo que em algum momento vai ter que encaixar esse quarteto, né? A gente vê o Santos que também alguns reforços estão chegando, a gente está talvez ainda fazendo o Santos a quarta força, isso já foi utilizado aqui inclusive nas temporadas passadas. Mas a quarta força da temporada passada chegou à final do Campeonato Paulista. E é um time mais forte que o ano passado. E saindo do estado de São Paulo, o Palmeiras encontra hoje adversários que têm se qualificado melhor para essa temporada. Então, o Palmeiras vive de uma memória tática e de um entendimento do trabalho do seu técnico que permite com que o time tenha resultados em âmbito estadual. Mas eu acho que ainda não é o suficiente para fazer o Palmeiras repetir temporadas passadas e ser favorito na prática nas outras competições além do Paulista. Assim, passar da primeira fase agora foi um alívio, uma coisa de ufa, passou o vexame, isso não vai acontecer, passamos e a partir de agora a cobrança é maior, o Palmeiras por ser o tricampeão paulista, por ter o time que tem, o trabalho que tem, o planejamento que tem e tal. É aquele time que, não adianta, agora passou a primeira fase, mas se perder agora para o São Bernardo, é pressão, é cobrança de novo, porque não pode ser eliminado pelo São Bernardo de jeito nenhum. Tem que chegar na decisão. A pressão continua ou o fato de ter passado de fase, opa, calma, não, missão cumprida, o Palmeiras tem que pensar em coisas maiores, mas cumpriu a missão aqui. A pressão vai acabar quando acontecerem uma dessas duas coisas que eu vou falar. Ou o time voltar a jogar futebol consistente, forte, capaz de se impor contra qualquer equipe e ter soluções táticas, seja jogando mais recuado ou mais avançado contra qualquer equipe, coisa que não acontece desde o ano passado, não é uma novidade. Mas já deveria estar acontecendo? Vamos lá, a gente está no final de fevereiro. Já era para estar acontecendo ou não? Não, tanto que ele mudou o time várias vezes, colocou base, está testando os jogadores. Talvez o principal jogador do time ainda nem entrou em campo. O Paulinho nem chegou ainda, ainda não chegou, mas não está jogando. Não entrou em campo. A direção tentou contratar alguns jogadores importantes, os jogadores não vieram. O Palmeiras é uma equipe claramente em reconstrução. Enquanto ela não for reconstruída, não estiver mais próxima dessa reconstrução terminada, não vai jogar o futebol que jogou, por exemplo, ano retrasado, que jogou quando ganhou o primeiro brasileiro do Abel, quando jogou demais, ou quando ganhou a segunda Libertadores do Abel, porque a primeira ganhou legal, ok e tal, mas a segunda o time já era mais forte, mais consistente. Já tinha um trabalho mais robusto. Mais estabelecido, o Abel tinha pouco tempo na primeira Libertadores. Não, se estivesse pronto agora, seria uma enorme surpresa. A segunda opção para você terminar isso é ganhar um grande campeonato, porque até se o Palmeiras ganhar o estadual e começar mal o brasileiro, em 2 semanas volta a crise. Sim. A crise não, as reclamações. Porque, vou dar um exemplo, Palmeiras e São Bernardo, jogo só, sem vantagem de empate. Empatar um jogo e perder nos pênaltis não é vexame, não é anormal, não é uma coisa... que eu vou dar aqui rapidamente. São Bernardo perdeu 3 jogos do campeonato, os outros 9 não perdeu. E 7 deles ele ganhou. Então, sabe, assim, o momento do Palmeiras, o momento do São Bernardo... Para o São Bernardo o jogo é muito mais importante, para os jogadores do São Bernardo, para a projeção, para ver onde vão jogar depois do São Bernardo, né? Porque times que vão bem no estadual, geralmente os jogadores são contratados para a primeira divisão do futebol brasileiro, às vezes para a segunda, ou seja, tem as carreiras deles aí. Então, quando esses times entram em campo, a vida de cada indivíduo que está lá é muito diferente. De um lado,
um nível de cobrança enorme de um time que sonha em ganhar coisas grandes. Do outro, jogadores que querem ganhar um estadual, que seria muito grande para o São Bernardo, para que as suas carreiras fiquem melhores agora. Então, assim, eu não acho que podia estar pronto, eu também não acho que se não tivesse classificado era vexame, eu acho que o trabalho do estadual é um trabalho de preparação, acho que o Palmeiras fez isso bem feito e deixou algumas coisas claras, eu acho que conclusões a gente pode tirar. Por exemplo, você precisa contratar jogador. Assim, Então. Mas isso assim, cada vez mais claro. Vamos lá, assim. isso é perfeito, mas assim, vamos lá. Tá tudo bem então? Então, Não, chegou não contra o tá São tudo Bem. Foi Do eliminado ponto de nos vista pênaltis e tal, tá racional, tudo sim. certo, tá tudo Emocional, ok? Não, mas futebol. essa também é uma Não vai ter constatação. barulho, não vai ter burburinho, Não, não vai ter corneta, não vai ter pegação de pé, Vai ter. cobrança. Vai ter, e é o Palmeiras, e é grande, e é isso aí, e as competições maiores vêm depois. Agora, quando você está num laboratório fazendo testes, não é só para as coisas darem certo, é para você ver o que está dando errado. Eu acho que o diagnóstico do Palmeiras nesse campeonato já está feito. Sendo campeão ou não, caindo contra o São Bernardo, caindo contra o Grande, a constatação é, precisa de mais jogadores para o elenco. Hoje a defesa jogou com 2 jogadores. Dá um exemplo, Tá. professor. Vamos supor que o Flaco Lopes, o Palmeiras seja campeão, e o Flaco Lopes faça 15 gols. Não, Porque não vai o Palmeiras- chegar nisso agora. Tá, O ano passado... Não, 15 gols só no mata-mata. Tô falando uma loucura O ano aqui. passado já teve Deixa eu isso acabar o e não raciocínio. resolveu. Deixa eu acabar o raciocínio. Ah. 15 gols no mata-mata. Vamos supor que ele chegue contra o Corinthians e jogue em Itaquera na decisão e faça um hat-trick, que vocês adoram Isso é falar. grande, E hein? ele já entra 3 pra gols. isso. Isso é grande, hein? Isso é grande, hein? O Palmeiras Hat-trick, continua isso é sendo grande, hein? centroavante ou não continua? Não, continua precisando. Tá, sem dúvida. Só pra gente... Mas dá uma moral danada, O hein? William, claro. perguntou do barulho, né? Isso. O barulho ele vai existir sempre. É. Ganhe você do São Bernardo do mata-mata, não ganhe, seja derrotado depois para algum grande, vai existir sempre, porque é da loucura como a gente consome futebol no Brasil. Agora, eu não posso virar e querer traçar um diagnóstico exato do trabalho do Abel, se hoje, só hoje, ele não sabe quando vai ter de volta, não tem exatidão. O Piquerez, Sim. lá. Ele ainda não tem a principal contratação da janela, que tem data para voltar, mas ainda não jogou, que é o Paulinho. E muito provavelmente, as informações não contam, que ele pode ter o Vitor Roque em breve. Esses 3 jogadores que são os principais, a gente pode estar daqui a 4 meses falando em pilares de um time, eles nem entraram em campo. E o Palmeiras nem escolheu acelerar a marcha. Então como é que eu posso virar e falar, olha, esse ano tá tudo tá comprometido complicado. e se não passar do São Bernardo, a gente tem que rever o que é esse Palmeiras. Não, mas- É muita vontade de querer ter um veredito sobre tudo, vaticinar a todo mundo. Semana passada tinha diagnóstico sobre tudo. Sabe, essa semana tinha outro diagnóstico. E depois, não é um no mata-mata, veredito. semana que vem, vai ter outro. Na minha sabe, cabeça é diagnósticos. muito claro que são 2 vereditos. Um veredito é a questão do Campeonato Paulista, Sim. que o Vitor Biner chama de taça de gelo. Com uma certa razão. Mas ele vai mudar esse ano. Tem Obrigado, derretido muito mais rápido fui muito do que fã. derretia. Né? Que tá isso. calor e tal. Então você aquecimento tem global. uma questão do Campeonato Paulista. Outra questão são as coisas mais importantes e que o Elton até já pincelou aqui. Pode ser um Palmeiras suficiente para ser campeão paulista? Pode. O último Corinthians tricampeão paulista já era um fim de trabalho do Carille e foi campeão paulista. Rapaziada, vou falar uma coisa. Deixou chegar agora, parceiro. Segura. Entrega a taça porque o Palmeiras vem forte. Vem com a confiança lá em cima. O Palmeiras, principalmente o Flaco Lopes, que todo mundo critica, mas todo jogo ele vai lá e guarda o dele. Ele vai aumentar a confiança. E se o Palmeiras passar do São Bernardo, que é difícil, hein? Jogar contra o São Bernardo é difícil. O São Bernardo todo ano tá aí, batendo na porta do Paulista. Então, Palmeiras hoje vira um franco favorito, muito favorito a levantar a taça do Paulista. Mas eu quero a sua opinião. Comente aí. Palmeiras agora é favorito ou não? Ou favorito ainda fica lá com o Corinthians e com o São Paulo? Comenta e representa com like.